Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Na partida de hoje, Tal joga contra Bob Fischer, isso mesmo, mais uma partida do Torneio de Candidatos de 1959. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Pessoal, deixa o like, que isso ajuda bastante aí na divulgação do vídeo. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Eu vou manter a visão aqui das brancas, porque o Tal estava jogando de brancas. E ele abre aqui, pessoal, com D4, peão dama, cavalo F6. Aqui o Fischer ele responde para uma defesa índia do rei. C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, bispo em E2, roque, cavalo F3, E5, D5, cavalo de B D7, bispo G5, H6, expulsando o bispo, então bispo em H4 estava atacado. E esse é nosso último lance de livro. Aqui o Fischer segue com A6, um lance que hoje não é tão jogado, né? Roque aqui pelo Tal, colocando o rei dele em segurança finalmente. Dama em E8, cavalo D2 manobrando e apoiando os peões centrais. Cavalo H7, para quem está estranhando esse lance, pessoal, não é mais jogado isso, tá? Na época o pessoal jogava cavalo em H7, bispo aqui em F6 para desafiar o bispo de casas escuras aqui das brancas, que fica incomodando nessa diagonal, sem desguarnecer os peões aqui do rei para atacar ele. Hoje em dia isso não é mais jogado, tá? Então não tentem jogar isso daqui. Mas seguindo, B4 aqui, bispo F6 com a ideia como já comentado, bispo toma F6, cavalo de H toma F6. E aqui o Fischer entregou uma das peças mais fortes dele, né? Que é o bispo de casas escuras aqui na Índia do Rei. Então não faça isso, tá, pessoal? Não troquem essa peça. Cavalo em B3, dama em E7, dama D2, manobrando a dama. O Tal vai querer trazer a dama para o ataque. Rei em H7, um lance legal que traz uma defesa adicional aqui para o peão de G6. Dama em E3, cavalo G8, um lance legal, né? Porque a ideia agora é fazer aqui F5 para atacar aqui uma das bases dos peões centrais. C5, F5, E toma F5 e G toma F5. Pessoal, não tem nada de errado com esse lance, tá? É jogável. O problema é que é o seguinte, você começa a desguarnecer os peões aqui que fazem a cobertura do rei. E para uma engine não teria nenhum problema jogar dessa forma, mas para um ser humano começar a abrir ali os peões que protegem o rei é complicado, né? Jogar com o rei exposto é muito difícil. Mas enfim, o Fischer aqui ele vai para essa linha F4, então Tal agora já se aproveita e tenta estourar tudo aqui na ala do rei. Ele quer abrir linhas para atacar. E toma F4, dama toma F4, D toma C5, bispo D3, C toma B4 e o peãozinho agora de F5 aqui está muito atacado. É claro que o cavalo do Tal agora também está atacado, mas conhecemos o Mikhail Tal. Ele vai defender o cavalo? Não, né? Ele segue aqui com torre de A em E1, atacando a dama. Dama vai para F6, saindo do ataque. Torre em E6, agora atacando a dama. Ah, claro, deixa eu voltar aqui, eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Felipe, por que nessa posição o Tal não capturou o peão aqui de F5 com cheque, né, ganhando um tempo? Pessoal, é possível, tá? Inclusive ele vai fazer esse lance posteriormente, depois do lance de torre, mas para quem tá com dúvida, eu já vou mostrar aqui, ó. Daria para fazer direto o bispo toma em F5 cheque, tá? E depois de dama toma F5, dama toma C7, com ataque descoberto contra a dama, aqui não tem jeito, vai ter que capturar a torre, tá? O melhor é dama toma F1 cheque, torre toma F1, torre toma F1, rei toma F1 e depois de, por exemplo, B toma C3 capturando o cavalo,
ainda está melhor para as brancas, porque apesar da questão material ser apenas um pouco melhor para as brancas e digamos que uma peça menor, o problema é que as pretas estão com pouca atividade, né? Tem um bispo e uma torre fora de jogo, né? E a dama está muito bem posicionada. Esse peão aqui de C vai cair também, enfim. Fora o rei exposto, brancas aqui estão joinha, estão ok. Então poderia ter seguido dessa forma, mas não foi assim que seguiu. O tal preferiu fazer torre em E6 atacando a dama. Dama toma C3, então aqui o Fischer prefere capturar o cavalo do tal. Mas agora sim veio o bispo, toma F5 cheque. E agora o rei está numa situação muito complicada. Vamos ver como o Fischer vai lidar com isso. Torre toma F5, então ele entrega aqui uma qualidade. Dama toma F5 cheque. Rei em H8. Torre F3, um lance bem legal. Traz a torre para o jogo, ataca a dama. Dama B2, pressionando agora o peão e o cavalo. Torre E8, cravando o cavalo. Cavalo F6, trazendo uma defesa adicional. Dama toma F6, cheque. Dama toma F6, torre toma F6. Então aqui o tal preferiu trocar as damas. Mas porque pro tal aqui, pessoal, já tá bom, né? Ele já conseguiu ganhar bastante material. E o rei do Fischer aqui tá numa situação muito difícil. Cavalo cravado, enfim. Bom, a partida seguiu aqui com rei G7 atacando a torre. Torre de F, F8 atacando o cavalo. Cavalo em E7, cavalo em A5, e não se enganem, pessoal, aqui esse é o melhor lance na posição, tá? O tal vai manobrar esse cavalo agora para forçar aí linhas de ataque na posição, aproveitando que uma das torres aqui do Fischer está numa situação um pouco complicada, uma vez que o bispo agora que está cravado, ele não pode simplesmente sair. Então vamos lá, H5, então o Fischer é que avança o peão, ele vai fazer aproveitar o que ele tem de melhor na posição no momento. H4 parando o peão. Torre em B8. Cavalo em C4 manobrando o cavalo. B5 atacando o cavalo. Cavalo em E5. E nessa posição o Fischer abandona, pessoal. E você vai falar, Felipe, mas por que abandonou? Pessoal, não tem jeito, tá? Tá vindo aqui torre em F7, dando cheque, atacando o cavalo. Se o bispo sai, ele está cravado, né? Cai a torre, enfim. E, inclusive, nessa posição aqui, a ingenuidade, que é o melhor lance na posição, seria, por exemplo, o bispo em E6, para bater nesse peãozinho avançado, que ele vai ser um problema na posição. Depois de torre toma B8, bispo toma D5, torre F2 manobrando a torre, cavalo em G6 propondo trocas, cavalo toma G6, rei toma G6, e torre D2 aqui não tem muito mais o que fazer. O bispo não vai conseguir dar apoio para esses peões aqui na ala da dama, para eles serem promovidos. E o rei vai ficar cortado na posição. Então, paciência, né? Aqui não tem mais como continuar. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, pessoal. A precisão do tal ficou em 94% e do Fischer em 86%. O Fischer não foi tão preciso. A partida ali foi bem equilibrada até o momento que o Fischer aqui cometeu um erro, né? Cometeu aqui uma gafe e aí o tal não perdoou. E é esse lance que eu quero destacar aí com vocês no tabuleiro, pessoal. Então, bora pro tabuleiro para a gente ver esse lance. Estamos indo, pessoal, para o 23º lance e depois de dama F6, tal segue com torre E6, atacando a dama do Fischer. E aqui o Fischer ele se torna um pouquinho ganancioso e captura aqui o cavalo do tal, faz dama toma C3. E esse foi o grande problema na posição, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Nessa posição já está um pouquinho melhor para o tal, tá? Devido à questão da exposição do rei. E já não está uma posição tão fácil de jogar. Mesmo assim, a vantagem não é tão grande para as brancas. Vantagem aí poderíamos dizer de talvez um ponto, né? Mas o problema é que o Fischer quis capturar o cavalo e desguarneceu a proteção do rei. Era importante manter a dama na proteção do rei aqui. Como já dito, uma vez que estourou aqui todas as cadeias de peões que defendem o rei. Então, o melhor na posição, ao invés dele fazer esse lance de dama toma C3, seria fazer aqui, por exemplo, dama G7, com a ideia de trazer a dama para proteger o rei.
Porque depois de bispo toma F5 cheque, que foi como o tal continuou depois, rei H8, saindo do cheque simplesmente, e agora a posição ela começa a tender ao equilíbrio, porque se por exemplo dama toma agora em B4, teríamos um A5 atacando a dama e a gente tem uma posição aqui, como já dito, tendendo ao equilíbrio. Não existe mais o bispo de casas escuras para atacar a dama, cravar ela. A torre não consegue entrar na posição atacando a dama também. Enfim, aqui está uma posição mais equilibrada para jogar. O problema é que o Fischer foi ganancioso, foi materialista, capturou o cavalo, tirou a dama ali e desprotegeu o rei, pessoal. Tá? Se ele tivesse mantido ela, ele poderia ter dado no mínimo ali um pouco mais de trabalho pro tal, mas como eu disse, tende ao equilíbrio essa posição. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!